Olá, boa noite, Ian. Olá, boa noite, professora Blaine. Tudo Você me bem? escuta bem? Escuto sim, perfeito. Perfeito, né? Desculpa o atraso, é porque foi por uma boa causa. Eu tive que abrir uma caixa que estava com o volume 14, que acabou de chegar, tá? E você é autor da obra, né? Então eu digo, não, eu tenho que abrir Está aqui Ian Silva Colasso Coisa com boa. um artigo, deixa eu ler aqui para os ouvintes: Controle de convencionalidade e efetivação do direito fundamental cultural à consulta substancial de minorias indígenas, no caso Belo Monte. E não foi uma boa causa? Sim, com certeza. Pronto. Agora eu só preciso que os autores iam buscar o livro, né? Senão vendo. Com certeza. Então, Ian, Eu seja. quero receber Ah, pessoalmente, viu? com certeza. Então, seja bem-vindo à série Lives Diálogo Ambiental Constitucional Internacional. Você vai falar um tema importantíssimo. Eu já tenho alguns questionamentos, como sempre, né? As minhas inquietações. A inteligência artificial e o meio ambiente. Então, eu já passo a palavra para você. Ok. Boa noite, pessoal. Eu queria primeiramente agradecer o convite da professora Blaine, que está aí desde o início da quarentena nessa série de lives do projeto do diálogo, né, ambiental, constitucional e internacional. Então, é um grande prazer participar desse projeto, né, ter a oportunidade de avaliar os artigos em alguns momentos, de integrar também o diálogo aí nesse último volume aí, do volume 14, e participar e tentar um pouco difundir as ideias sobre uma temática que para mim é muito desafiadora, né? E nessa tentativa aí de unir a inteligência artificial com o meio ambiente, essa ideia surgiu, acredito que muito pensando no projeto do diálogo, professora, e tentando olhar para uma perspectiva além da visão do direito privado, né? A minha formação ela é muito mais focada no âmbito do direito privado, então o olhar das temáticas está mais concentrado, só que não existe mais esse muro, né? Existem temáticas tão relevantes como a inteligência artificial, vão para além dessa dicotomia que não mais é justificável na nossa sistemática constitucional. É um Bom, atraso, né, Ian? Essa público-privado na Europa já está mais resolvido. sim, sim, com certeza. Bom, vamos lá iniciar aqui a temática, né? Inteligência artificial e meio ambiente. Qual relação realmente existe, né? E falar de inteligência artificial seria falar de um universo completamente distópico, daquelas obras ficcionais que estão bem distantes, ou seria uma realidade que já está presente no nosso dia a dia, né? Que faz parte das nossas relações sociais e que modificou o nosso modo de se relacionar, tanto no ambiente real, palpável, quanto no ambiente virtual. Então, esse é o primeiro questionamento que nos vem em mente, é saber se inteligência artificial é somente aquela ideia de robôs humanoides, né, trazidos na ficção, ou nos nossos atos mais simples do dia a dia, essa realidade já está presente. Mas acho que falar de inteligência artificial também passa por se indagar sobre os elementos ficcionais. Na obra famosa de 1984, de George Orwell, ele já demonstra essa multiperspectiva, a multissetorialidade do olhar sobre as questões relacionadas a governos totalitários e a utilização da hipervigilância com base em uma estrutura, uma mega estrutura de vigilância e informação, né? Lá no Orwell, a gente já podia visualizar a utilização de instrumentos de inteligência artificial, de lidar com informações e algoritmos no estabelecimento de polícias de pensamento, né? Polícias controladoras e utilização por regimes autoritários. E hoje em dia, acredito que essa preocupação ela está potencializada, né? Se a gente for
observar a perspectiva de privacidade, né, no chamado facial tracing, né, no rastreamento das faces, a partir de utilização de instrumentos de inteligência artificial, colocando de lado, né, colocando circunstâncias e dados altamente sensíveis sobre as perspectivas, como, por exemplo, os dados de saúde, os dados referentes à minha medição de temperatura, se eu sou um possível contaminado pela Covid-19 ou não, né? Isso vai me condicionar a minha entrada em determinados lugares, o meu histórico de plano de saúde. Eu acredito que essa preocupação ela se coloca tanto na perspectiva das questões existenciais relacionadas ao direito privado, quanto das questões públicas, né? A esfera pública ela está impactada com isso. O que os governos farão, né, na adoção dessas multiperspectivas, dessas tecnologias diferenciadas de inteligência artificial. E assim, também não dá para falar de Artificial Intelligence sem lembrar o Matrix, né? E aquela ideia das máquinas dominadoras, que vieram aí atualizadas com a série Black Mirror, que nos trouxe muitas ideias sobre esse universo distópico, sobre essa realidade, né? Por exemplo, na série Black Mirror, eu tenho algo bem semelhante ao que veio trazido no Matrix, a ideia de que aquelas máquinas iriam promover a extinção da raça humana, né? Também o Matrix trouxe muitas ideias relacionadas ao que eu acabei de falar aí, da possibilidade de máquinas inteligentes que traçassem perfis, né, de profiles e conseguissem trazer elementos que me incluiriam as pessoas no mercado ou não, né? O direito de eu ir na primeira classe, o direito de eu alugar um determinado carro vai estar definido conforme a minha condição de consumidor, conforme os meus padrões de consumo. E ainda mais além, o Black Mirror traz muitas elucubrações super interessantes, como a questão das transferências neurais. Será possível ou não, num futuro próximo, eu fazer uma transferência da minha personalidade, da minha identidade real, para uma identidade completamente virtual, para um corpo eletrônico? Então, a primeira premissa, professora Blaine, é entender que essa realidade, né, esse universo, ele vai muito mais além da distopia. Ele está presente nos dias de hoje, né? E isso daí é motivo para a gente ter medo, para a gente causar pavor, pânico, né? É possível eu apertar o botão e sair do universo digital, ou é algo inevitável, né? Costumo dizer que os avanços tecnológicos, a realidade trazida pela chamada tríade, né, que eu chamo de tríade, que é a internet das coisas, a Big Data e a inteligência artificial, ela é inevitável, né? Os seres humanos terão apenas de saber como lidar com essa nova realidade. Fazendo uma referência aí para o famoso xadrezista que perdeu, né, pela primeira vez para uma máquina, ele dizia assim, que não devemos ter medo das máquinas, mas devemos aprender a trabalhar com elas. Então, essa é a perspectiva. Do not fear about machines. Work with them. Então, imerso nessa perspectiva dessa sociedade de tantas incertezas, como a professora citou no nosso webinar, e o Ulrich Beck, trazendo a sociedade de incertezas, e que a gente pode enfocar muitos riscos dessa sociedade de incertezas, muitos riscos desse desenvolvimento dessas novas estruturas tecnológicas, eu acredito que a gente pode relembrar o que o professor José de Oliveira Ascensão traria e dizia para recuperar a própria função do direito sobre esse fenômeno. O direito, ele tem por fim dar a solução prudente dentro da ordem. Então, dentro dessa nova ordem gerada pela internet das coisas, pelo advento da inteligência artificial, combinado com essa hiperinformação, né, com esses dados variados e dados complexos presentes no universo do Big Data, eles deverão
ser tutelados pelo direito, né? E sobre quais perspectivas, quais são os desafios que o direito tem aí pela frente, né? E antes de englobar a questão desses desafios, e já vi muita gente se perguntando aí sobre qual é o impacto dessa inteligência artificial, tanto na perspectiva pública quanto privada, é interessante a gente relembrar a origem, né? A origem do próprio termo inteligência artificial, que nasceu na ficção desde 1942, né? Num conto célebre do escritor Isaac Asimov, chamado Runaround, né? Esse conto, ele trazia uma realidade dominada por robôs, e a partir dessa realidade, o Asimov desenvolveu algumas leis que deveriam ser aplicadas a essa realidade em convergência com os robôs. Então, vejam bem, em 1942, já se pensava, já se elucubrava possíveis leis e possíveis interferências e respostas que o direito deveria estabelecer nessa nova relação entre humanos e robôs, sempre tentando preservar, né, autopreservar a ideia da existência dos humanos. Exatamente, professor João Marcelo, as 3 leis de Asimov, né? Qual seria a primeira lei? A primeira lei é que o robô não poderia ferir um ser humano, seja por inação ou seja por ação. Ele não deveria deixar que alguém faça mal ao humano, nem ele mesmo fazer mal. A segunda lei é que esse robô deve obedecer ordens que são dadas pelos seres humanos. Então, tem uma perspectiva de que o controle vem, né, do ser humano. Ele que dita as regras, ele que dita as normas que vão ser seguidas pelos robôs. Exceto quando essas ordens dadas pelos seres humanos entrarem em conflito com aquela primeira lei que eu falei para vocês, que é não ferir nenhum ser humano. E a terceira lei, né, que é enunciada posteriormente, é de que o robô deverá promover e proteger a sua própria existência, mas desde que não entre em choque com a primeira e a segunda lei. E, para além dessas 3 leis, João Marcelo, existe uma lei 0, que é de que os robôs não poderão fazer mal à humanidade. Não poderão também permitir que a humanidade sofra algum mal. Então, há uma perspectiva muito mais coletiva dessa tutela, dessa convivência entre robôs trazidos pelo Asimov. Mas não restou só na ficção, né? Os neurocientistas, em uma reunião de pesquisas, e a partir de que surgiram as pesquisas na década de 50, desde um neurocientista famoso chamado von Neumann, que desenvolveu os primeiros conceitos da cibernética e que fundou, né, a internet e os computadores, especificamente os computadores, já se questionava, juntamente com a perspectiva de criação de computadores, a possibilidade de computadores inteligentes e de uma inteligência comparada e atrelada à inteligência do ser humano. Em eu transpor as capacidades neurais humanas para uma máquina, que talvez possa ir além dos limites, né, e das perspectivas em que o cérebro humano poderia trazer. E aí o John McCarthy, em 1956, na conferência de Dartmouth, em que o John McCarthy era um pesquisador da Universidade de Stanford, ele trouxe e elaborou os primeiros conceitos relacionados à inteligência artificial. Mas é interessante é que durante toda a evolução da ideia de inteligência artificial, passando por todos esses conceitos iniciais, há um paralelo entre a evolução da internet, claro, né? Desde o surgimento da internet, da web 1.0, que é aquela internet primitiva, passando pela internet da interação, que é a web 2.0, que permitiria a interação entre duas pessoas, e aí mais além, até chegar na internet 3.0, que é a internet da conexão de dados. Eu posso dizer que a inteligência artificial entra num momento específico, entra numa fase de transição da web 3.0 para a web 4.0, 5.0.
a inteligência artificial ela vai revolucionar as questões relacionadas à internet. Por quê? Porque eu saio de uma internet baseada apenas em conexão de dados, em uma internet, em uma web semântica, feita por humanos e para a compreensão de humanos. E entro numa web simbiótica, uma web capaz de integrar as tecnologias ao próprio ser humano. A ideia de inteligência artificial é a ideia de criar máquinas capazes não somente de trazer novos elementos cognitivos, mas uma máquina capaz de expressar sentimentos e emoções, de criar um verdadeiro cérebro paralelo, né? Isso é super interessante, essa perspectiva. E aí não dá para pensar nessa ideia dessas máquinas super inteligentes, da ideia do super intelligence, trazido num livro emblemático. Não dá para falar isso sem lembrar do saudoso professor Stefano Rodotà, né? Acho que o professor Stefano Rodotà é considerado um dos grandes defensores dessa ideia de privacidade e estudiosos da temática. Faleceu, acredito que há 2 anos. E o professor Stefano Rodotà, ele já nos colocava diante dessa ideia do pós-humano. O que seria o pós-humano, né? Qual será a nossa mudança de paradigma? É possível, né? E é necessário uma nova mudança de paradigma dessa concepção aí, de internet das coisas. O professor Rodotà, ele nos relembra a ideia de corpo eletrônico. O corpo, ele não mais é apenas o corpo terminal do ser humano. O nosso corpo está altamente ligado à dimensão, tanto dos nossos dados, quanto à dimensão, né, de integração com as novas tecnologias. E quais serão as consequências? Será que nós podemos perder a autonomia sobre o nosso corpo? Qual será a nova tutela e a nova forma de tutelar o nosso corpo juridificado? Essas são as perspectivas que o professor Rodotà traz aí e que são tão relevantes para a ideia de robôs, de internet das coisas que nós temos aí desenvolvidas, tá? Bom, nessa perspectiva aí da internet das coisas, eu estou falando com vocês, eu acho que a primeira imaginação que vocês têm em mente é pensar em um robô humanoide, né? É pensar lá no Black Mirror que o marido da personagem principal falece e aí faz-se uma transferência das informações neurais e se constitui um robô que vai interagir e substituir essa própria pessoa. Quando a gente pensa em robôs humanoides capazes de transmitir sentimentos e emoções, nós achamos que essa realidade está bem distante. Por mais que a gente saiba que existe um desenvolvimento tecnológico, mas ainda achamos que a realidade da internet das coisas está bem distante. Mas não, pessoal. Quando eu falo de inteligência artificial, eu não estou somente falando dessa perspectiva desses robôs, né, com superinteligências, mas em coisas simples do nosso dia a dia. Hoje, com a hiperconexão, com a hiperconectividade das coisas, nessa ideia de internet das coisas, muitas coisas simples constituem e são constituídas por inteligência artificial, né? E dentre esse elemento, por isso que eu falo de uma nova realidade, de um novo ecossistema da internet das coisas, em como conviver com esse novo ecossistema, em que vão existir coisas úteis e coisas inúteis. Exatamente aí, João Marcelo, você fala aí da geladeira que já pede o leite no supermercado, né? Acredito que nessa perspectiva podemos pensar numa relação custo-benefício. É tão necessário para a nossa vida uma geladeira capaz de detectar o que está faltando ou não e autonomamente pedir na frutaria todas as frutas que estão servindo? Combinar dados com o meu nutricionista e saber necessariamente quais são as frutas que eu preciso aí e pedir automaticamente? Será que realmente eu preciso de uma Eggminder
né? Um desenvolvedor, um criador, que é a Eggminder. É uma prateleira inteligente para os ovos, para saber quanto dos ovos faltaram, e aí eu peço, né, no supermercado esses ovos que estão em falta. Nessa relação de custo-benefício. Será que eu realmente preciso de uma garrafa térmica sensorial ou de um Twitter na própria geladeira que a gente falou? Será que na minha casa inteligente é realmente necessário uma persiana conectada à internet que faz quando eu estou chegando em casa, antes de eu chegar em casa, abrir ou fechar, né? Saber, conforme o meu olhar, se eu tenho um astigmatismo e ele tem acesso aos meus dados de saúde e vai em determinado momento do dia se conectar ou abrir e regular a luz que entra no meu ambiente? Todas essas questões, elas estão inseridas na nossa realidade e estamos vivenciando hoje. Uma casa inteligente não é algo tão distante. Quais de vocês aí utilizam o Waze? Né? O Waze nada mais é do que uma técnica de inteligência artificial. Como é que vocês imaginam? Poxa, o Waze acertou quanto tempo eu levaria de um caminho ao outro e qual o melhor trânsito? Isso é inteligência artificial. Isso facilitou a nossa vida. Então, a gente está nessa dicotomia. Será que existem coisas úteis e coisas não úteis? Né? Os chamados wearables, que são os artefatos vestíveis, eles são realmente necessários? Eu preciso dessa perspectiva e convivência com esses elementos conectados? E aí eu vejo muitos aspectos positivos relacionados à utilização de artefatos aí. Né? Como eu citei para vocês, o Waze, que facilitou muito a nossa vida, eu tenho muitas perspectivas de inteligência artificial, de internet das coisas, que podem ser altamente úteis no dia a dia. Pense em um criador de cavalos ou de bois que tem que saber lidar com vários desses animais. E aí, se ele implanta determinados chips para saber qual determinado momento aquele animal que está prenho vai vir a parir, e aí ele já vai se conecta com o veterinário e traz todas essas informações. Pensem na gestão da água, aprovada agora recentemente a perspectiva do saneamento básico, né? Na gestão das cidades, do trânsito, da agricultura. Pensem na perspectiva de a inteligência artificial tão avançada conseguir prever e orientar decisões e pesquisas científicas que talvez só poderiam ser descobertas com anos e anos posteriores. Né? Pense na ideia de inteligência artificial ajudando o desenvolvimento da vacina para a Covid. Então, claro, eu tenho essa dicotomia. Existem aspectos positivos e existem aspectos negativos. A utilização de artefatos vestíveis, a utilização de algo em sua essência útil ou inútil, gera uma aura de poder. Né? Muitas pessoas, há um reconhecimento social. Eu utilizo um Apple Watch que me facilita em muitas coisas do dia a dia e, assim, eu acho que eu estou incluído, eu tenho uma inclusão social a partir dessa utilização. Né? Mas também eu tenho outra perspectiva, trazendo aí, já adiantando a temática do meio ambiente, mas de forma superficial, para onde vai todo o lixo produzido do descarte de wearables, de objetos conectados? Né, professora Blaine? Isso daí é o lixo eletrônico. O lixo eletrônico. Tem mais propriedade para falar sobre o assunto do que eu. E sobre outra perspectiva, eu estou tendo facilidades aplicadas ao consumo, facilidades aplicadas ao meu dia a dia, mas existe uma moeda de troca. Qual a moeda de troca? Os dados são precificados. Os meus dados têm preço, têm valor. Para onde vai essa vigilância? Quem controla essa vigilância? Eu tenho controle total dos meus dados sensíveis que estão sendo utilizados? As tecnologias de retarget, de mídia programada, né? Muito se questiona se hoje já não somos governados por algoritmos. Será que os algoritmos definem a nossa esfera pública?
E aí, quando eu parti daquela premissa inicial da necessidade de superar os limites entre uma esfera pública e privada, é que eu digo, a temática da internet das coisas, a temática da inteligência artificial, ela vai além dessa dicotomia superada entre a esfera pública e a privada. Por quê? Porque é bem deduzível saber quais são os riscos que a utilização da inteligência artificial traz para a minha esfera privada, com a minha ameaça de uma vigilância ou de um abuso de poder digital. No campo dos direitos existenciais, eu tenho preocupações essenciais relacionadas à minha ideia de privacidade, identidade e imagem. Tudo que está colocado lá, os meus dados merecem tutela. No campo dos aspectos patrimoniais, a quem cabe monetizar os meus dados? Né? Isso vai ser moeda de troca? Disse que o petróleo do século XXI são os dados. Esse é o verdadeiro propulsor da Revolução Industrial, da Quarta Revolução Industrial. O que se faz com os nossos dados? Né? O Harari, Yuval Harari, no livro Homo Deus, que é um livro super interessante que eu recomendo para quem interesse, ele faz alguns questionamentos e diz que a tomada de decisões baseadas em dados, baseadas em informações, acompanhou a humanidade em todo o seu desenvolvimento. Mas hoje em dia isso está potencializado. Será que há uma ameaça efetiva com o desenvolvimento dessas novas tecnologias como a inteligência artificial? Aí o Harari, ele diz assim, muito se imaginava, né, se percebia como é que os cavalos poderiam ser superados. E aí vieram as carruagens e trouxeram novas significações aos cavalos. E substituíram. Depois das carruagens vieram os carros, né? E tornaram os cavalos, na sua função de carregar as carruagens, obsoletos. E o Harari se questiona, será que algumas máquinas que já geraram o desemprego estrutural, que já tiveram essa capacidade, poderão substituir os seres humanos? Ou não? Né? Será que essas máquinas terão uma efetiva participação na nossa tomada de decisões democráticas? Por isso que na perspectiva do direito público e nessa definição da nova esfera pública, eu tenho que sim, né? Eu vi que a Isolda se questionou aí sobre a questão das fake news. Sim, as novas técnicas de inteligência artificial passam a definir a nossa esfera pública. O universo criado com as bolhas, com os profilings, com as técnicas inteligentes de definições de perfis e blocos sociais, são altamente perigosos para a construção livre da nossa esfera pública, já que se questionava a ideia de esfera pública trazida pelo Habermas. É inevitável. Né? Esse fenômeno é um fenômeno inevitável. Mas quais são os caminhos que o direito deve agir? Aí os pesquisadores estão nessa linha aí para fazer uma contraposição a todo esse abuso de poder que pode ser trazido com a utilização de tecnologias da internet das coisas e de tecnologias de inteligência artificial nessa definição. Perfeito? Então, o Luciano Floridi, um cientista, ele diz assim, que o novo desafio não é a inovação tecnológica em si, mas é a própria governança digital. Não podemos mais pensar e nos questionar se a gente pode voltar atrás nas inovações tecnológicas. Até como eu já adiantei para vocês, será que é positivo eu impedir descobertas científicas, como recentemente um robô de inteligência artificial que foi combinado e colocado para aprender informações de determinados artigos científicos na área da termodinâmica e aumentou, progrediu em 20 anos os estudos de termodinâmica, nessa técnica de machine learning, que é o aprendizado da máquina com a máquina. Será que se justifica efetivamente eu bloquear esse avanço tecnológico apenas pelo medo das incertezas? Não. Nós devemos saber
e enfrentar um caminho para a governança desse novo ambiente, dominado não, mas um ambiente que será colaborado por meio das máquinas. Por quê? A gestão pública, o controle da poluição, o controle do congestionamento, a análise da criminalidade, a eficiência produtiva das fábricas, né, pode ser altamente e positivamente impactado. Mas eu também tenho riscos paralelos e elementos que o direito deve responder, né? Recentemente ocorreu um acidente fatal envolvendo um piloto automático da empresa Tesla. E também, né, um grande questionamento de um carro autônomo do Uber que ultrapassou o sinal vermelho. E aí? Quem deve ser responsabilizado nessas hipóteses aí, desse acidente fatal envolvendo um carro automático? Como eu posso definir uma ideia de decisões fundamentadas de uma máquina, de regulações da máquina, em obedecer regras do dia a dia, né? Em fazer que o carro autônomo da Uber não ultrapasse o sinal vermelho? Por exemplo, a Regent Motors de Massachusetts, ela utilizou o algoritmo facial, né? E aí o professor Eduardo, aí, meu grande orientador aí, que trouxe muitos desses questionamentos, introduziu aí na perspectiva e sempre traz essas questões atualizadas, da utilização do algoritmo facial pela Regent Motors, que etiquetou erroneamente um determinado sujeito e o tarjou como criminoso. Quem deve responder aí na perspectiva da responsabilidade civil por esse erro do algoritmo? Porque o algoritmo erra. Assim como o ser humano erra, o algoritmo também pode errar, né? E trazendo para a perspectiva pública, para as consequências sobre o debate sobre a ágora digital, eu tenho aí a questão do perfil robótico da Microsoft, conhecido como robô Tai. A Microsoft desenvolveu esse perfil robótico, colocou no Twitter, mas em 24 horas teve de retirar a Tai, né, que é uma inteligência artificial, do Twitter. Por quê? Porque a Tai se tornou racista e antissemita a partir dos dados que foram coletados da plataforma virtual Twitter. Ela passou a interagir com os outros usuários, propagando discursos de ódio contra o movimento feminista, contra a questão da proteção e da efetivação dos direitos humanos, dentre outras coisas. Em 24 horas, esse perfil de inteligência artificial ele foi retirado. Então, o professor Eduardo Magrani, que é um grande estudioso aí da área de internet das coisas, e tem uma trilogia que eu super recomendo, que é Democracia Conectada, Internet das Coisas e Ética para Robôs, ele diz que há um grande desafio aí para lidar com a inteligência artificial em razão da imprevisibilidade das máquinas, né? É a chamada imprevisibilidade do design das máquinas. O design, ele é imprevisível. As máquinas, elas hoje têm um aprendizado autossuficiente. Elas aprendem entre elas mesmas. E por isso os resultados disso daí são resultados imprevisíveis. E aí, nessa mesma ideia, a chamada inteligência artificial Sofia, que foi introduzida no YouTube, e ela passou a fazer vídeos que dizia que iria destruir a humanidade. E aí, pessoal? O que fazer com a máquina Sofia? E a boneca Kyla, que foi adotada aí por muitas famílias alemãs, e aquilo dali parecia tão bonitinho, uma boneca que falava, que interagia, que reagia a determinadas emoções, que via o dia a dia das pessoas e das crianças, que aprendia com os comportamentos das crianças. Mas e aí, para onde iria toda essa vigilância? A quem caberiam todas essas informações sensíveis coletadas, né? Há uma profunda alteração do nosso modo de vida em razão dessa nova convivência com a internet das coisas e com a inteligência artificial. Eu tenho um novo padrão de vida e um novo interagir, um novo olhar sobre as coisas.
né? Existe uma pesquisa em que detectou que crianças que conviviam com a Alexa estavam se tornando mal educadas. Porque os pais chegavam para a Alexa e diziam: Alexa, desligue a luz. Alexa, coloque tal música, de forma imperativa. E essas crianças estavam se tornando mal educadas. De fato, pessoal, é inevitável não interagir com as máquinas. Essa relação está mudando a nossa vida em relação. Mas precisamos saber como vamos reagir, quais são os próximos passos. E não deixar acontecer como o Google Fotos, né? Como evitar o Google Fotos, que utiliza-se de tecnologia de inteligência artificial, que passou a dar um upgrade em determinadas fotos, dar um label em determinadas fotos de algumas pessoas, mas aí detectou fotos de pessoas negras e fez o label relacionando com gorilas. E aí, o que fazer com o racismo estrutural dos algoritmos? Qual resposta na esfera pública eu posso dar aí para o controle do racismo algoritmo, né? Então, o objeto principal da nossa live de hoje, para além dessas questões e dessas preocupações, é entender que a AI, né, a inteligência artificial, impactou e impacta a nossa vida em relação. Impactou no nosso próprio conceito de meio ambiente. Seja no conceito de meio ambiente artificial, né, professora Blaine? Eu tenho uma nova perspectiva de que a inteligência artificial, a internet das coisas, todos esses instrumentos e artefatos, eles vão compor o nosso meio ambiente artificial e precisam de harmonia, precisam estar em elementos de harmonização, mas também em todos os conceitos de meio ambiente, como o meio ambiente natural, trouxe aí as questões relacionadas aos aspectos positivos da inteligência artificial, impactando no controle da poluição ou da preservação ambiental. No meio ambiente do trabalho, né, essa é uma preocupação muito se questiona. A inteligência artificial vai gerar desemprego estrutural, né? Vai ou não? A questão da perspectiva das máquinas em gerar desemprego é um questionamento bem antigo, né? Mas até então se pensava que as máquinas poderiam substituir a atuação dos homens em atividades manuais. Mas hoje em dia sabe-se que as máquinas podem, sim, muito bem, não digo substituir, mas se colocar como instrumentos eficientes de respostas e trabalhos cognitivos e intelectuais. Tanto que o poder público, ele tem aderido a essas práticas aí, né? Quando eu falo do Poder Judiciário adotando inteligência artificial, como o STJ, no computador Vitor, para a gestão dos precedentes, né? Hoje se questiona da inteligência, das decisões judiciais proferidas por inteligência artificial. E quais seriam os limites aí de... Será que uma máquina pode traçar, pode saber definir o que é justo e o que não é justo, pessoal? Né? E aí, dentro dessa perspectiva, que eu também tenho impactado o próprio meio ambiente cultural. E aí você diz, como, Ian, como que o meio ambiente cultural é impactado pela inteligência artificial? Né? Será que a inteligência artificial ela não vai produzir cultura? Ela não vai agregar patrimônio histórico? Ela não vai agregar patrimônio imaterial? Né? E aí eu digo para vocês que eu não tenho dúvida disso. Porque no mês passado, uma obra de arte produzida por uma inteligência artificial foi vendida em Nova York por $439 mil. Uma obra de arte produzida em inteligência artificial. Produzido por um computador. Né? Então, é necessário e é preciso nós termos essa visão
de que a compreensão do fenômeno, a compreensão da realidade impactada pela inteligência artificial, ela abrange todas as perspectivas e as searas do direito, né? E muito principalmente no direito ambiental, que vai pensar e repensar a tutela transindividual, né? A tutela difusa das nossas relações, a tutela da nossa vida e do nosso meio ambiente equilibrado, né? A tutela de o que queremos viver, como queremos viver, né? E pensar em inteligência artificial é pensar no futuro. Qual é o futuro que queremos? É um futuro comandado pelas máquinas, em que não há nenhuma interferência do ser humano, em que as máquinas vão preservar o seu instinto, né? Máquinas têm instinto de autoconservação. E aí eu posso chegar numa perspectiva lá da Matrix, de um dia os seres humanos serem colocados de lado pelas máquinas? O caminho que a gente deve fazer é o caminho inverso. É saber como conviver com as máquinas e como trabalhar de forma colaborativa. Mas para isso, eu preciso pensar no agora e não posso esperar o futuro. Para isso, eu preciso definir alguns limites e algumas chamadas guidelines, né, que vão nos guiar. E já se tem pensado muito nisso, pensado sobre isso. Acho que no Brasil, né, na perspectiva nacional, muitos estudiosos e pesquisadores já têm aberto os olhos para esse novo fenômeno. Mas na característica da regulação, a Europa, a União Europeia, já estabeleceu algumas guidelines, né, alguns princípios básicos que devem ser seguidos pelas máquinas. Por quê, pessoal? Só na perspectiva da construção e da necessidade de conciliar o desafio, né, eu tenho um aparente conflito. De um lado, eu tenho o progresso e os avanços econômicos, tecnológicos e científicos que virão a partir da potencialização dos instrumentos de inteligência artificial. De outro lado, eu tenho o desafio de, em meio a esse progresso, preservar o meio ambiente equilibrado para as futuras gerações. Nessa perspectiva intergeracional, que é a essência, que é a ontologia do direito ambiental, ela propugna. Mas qual meio eu consigo garantir essa efetividade, dessa sustentabilidade à inteligência artificial? E aí a palavra já diz. É preciso desenvolver sustentabilidade para os robôs. É preciso que o algoritmo ele seja sustentável. É preciso que eu repense a perspectiva da ética ecológica em uma visão mais profunda. Né, professora Blaine? Quando... Eu já tenho algumas provocações aqui. Sim, né? Quando na nossa webinar a gente disse que será que se pode conferir humanidade e sustentabilidade aos robôs? Deve-se conferir humanidade e sustentabilidade aos robôs, né? Para isso, eu tenho de pensar o direito ambiental, esse ecossistema impactado pela internet das coisas, na perspectiva de uma ética e de uma ecologia profunda, como eu lembrei o livro do Fritjof Capra, né, que é o livro da Teia da Vida. Eu achei super interessante, professora Blaine, é que à primeira vista, nós temos uma ideia de que a tutela constitucional do meio ambiente, ela tem, na sua perspectiva, na sua visão epistemológica, uma noção antropocentrista, né? Eu protejo o meio ambiente não pelo meio ambiente em si, mas para garantir a sobrevivência do ser humano. Com certeza. Essa foi a intenção. E não está conseguindo. E não consegue. E não consegue, né? E não consegue. Mas e aí, essa perspectiva vem de uma ecologia rasa. Na ecologia profunda, eu tenho uma mudança de paradigma, uma mudança de percepção. O ser humano, ele é apenas um fio particular da teia da vida.
Nesse fio particular estarão inúmeras estruturas. Inclusive, dentro dessas estruturas, há vida com inteligência artificial. Mas para eu ter uma convivência harmônica e sustentável, né, para eu conseguir conferir sustentabilidade aos robôs, eu preciso também pensar em ética aos robôs, em princípios e balizas éticas. E aí, é super interessante, professora Blaine, que ainda nem observei quanto tempo de live a gente tem, que eu estou falando aqui, estou acabando me empolgando sobre a temática. Mas já tô concluindo, já estou caminhando para concluir as perguntas. Eu quero só fazer aqui umas provocações, até para os espectadores se interessarem, né, pelo diálogo, e nós vamos ter diálogo em Fortaleza, em novembro. Sim, excelente. Aí, no caminho dessas guidelines, né, que eu acho super interessante deixar e colocar aí de como a ciência do direito vem reagindo ao fenômeno da inteligência artificial, é que a União Europeia ela trouxe algumas guidelines. A primeira ideia é de que é preciso conferir aos robôs o chamado fairness, que significa isso, justiça. Como eu coloco no desenvolvedor, na programação, a ideia de realização de efetivação da justiça dos robôs? Qual teoria da justiça que os robôs, na tomada de decisões, vão assimilar e vão se utilizar, né? Será uma teoria utilitarista? Lembrando aí o carro da Uber. Quando ele tem uma senhorinha de 75 anos passando pela rua e uma criança de 5 anos e não tem possibilidade, ele vai ter de decidir em quem ele vai atropelar, né? Eu remonto ao velho diálogo do Trolley, né? O diálogo aí trazido no livro o dilema do carrinho do Trolley, trazido no livro do Michael Sandel, que é Justiça, o que fazer a coisa certa. E aí, a decisão do robô vai ser uma decisão utilitarista? Ele vai matar a velhinha em detrimento da criança? O robô vai poder tomar uma decisão para saber qual paciente de Covid merece sobreviver? Ou seja, a Covid, ou seja, as futuras doenças? Ele vai poder tomar, né, fazer o julgamento, né, o julgamento de Hipócrates? Então, são perspectivas de que a ideia de justiça, esse conceito de justiça, que é difícil até para o ser humano tomar decisões a partir daí, mas é preciso se discutir e saber qual o conceito de justiça que vai ser assimilado pelos robôs no momento da sua programação. A segunda guideline que se coloca é a chamada reliability, que é a confiabilidade. Eu preciso confiar no programador, mas eu não preciso somente confiar. Ele precisa também garantir a security, a segurança. Eu tenho que ter uma segurança nessa programação. Mas essa segurança, a partir daí, tem de garantir a privacy and a data protection, a privacidade e a proteção de dados, na perspectiva do direito privado, que impacta na esfera pública, né? Os meus dados políticos, as minhas decisões políticas fundamentais, que irão definir, que estão definindo, né, e que passam por inteligência artificial diariamente, porque vejam bem, pessoal, o que é mostrado no feed do Facebook para vocês, os grupos que são mostrados, as publicações de jornais que são mostrados, são apresentados a partir de uma ideia de construções de perfis. Esses perfis, eles tentam definir quem você é politicamente. A inteligência artificial, ela domina as suas decisões políticas e ela lhes orienta. Ou abrange o seu meio ou aliena, né? Só que, para isso, eu preciso não tão somente garantir a proteção de dados, garantir a confiabilidade e a segurança na utilização desses dados, mas saber também se há a transparência. Será que o manejo dos dados nesse ambiente virtual, nesse meio ambiente virtual, ele está sendo suficientemente transparente? Será que a inteligência artificial também garante o inclusiveness, a inclusão?
Por isso que o robô não pode ser racista. O robô não pode disseminar discursos de ódio, né? O robô, ele tem de assimilar valores. Esse é o grande desafio. Os robôs, eles poderão assimilar valores? Os robôs, eles serão orientados nessa perspectiva da proteção e da efetivação dos direitos humanos, dos direitos das minorias, né? Será que aí eu dependo? Aí eu vou depender. Depende aí de quais robôs, de qual programador, né? Será que um regime totalitário ele vai ter o interesse de garantir esses valores que são próprios de um Estado democrático de direito? Ou não? A quem programa os robôs? Mas a quem cabe aplicar essas guidelines? A quem cabe traçar essas perspectivas, né? Então, são aspectos bem interessantes. E a accountability também é um dos princípios que regem. O que significa isso? A questão de prestação de contas. O programador, que talvez possa ser um responsável, o gestor do robô, que talvez possa ser responsável, também precisa prestar contas. Assim como esse próprio robô precisa prestar contas. Então, Ian, pessoal, eu tenho um olhar muito cauteloso sobre esse fenômeno da robotização. Cauteloso e preocupante. Eu vou lhe dizer por quê. Para mim, quanto maior o crescimento da inteligência artificial, mais nitidamente me vem à mente a obsolescência da inteligência humana. Então, eu penso que há um crescimento da robotização versus mentes parasitas. Subestimar, não é que eu seja contra a inteligência artificial, mas há uma subestimação da inteligência humana. E eu acho que isso pode vir a perder o controle. Aí eu queria perguntar para você, porque na questão ambiental eu penso que essa inteligência artificial ela só é benéfica se ela alcançar 3 problemas básicos. Eu não vou nem trazer o aquecimento global, mas resíduos, água e energia. Quando você fala na imprevisibilidade das máquinas, me vem logo a preocupação da redução dos riscos. Para mim, a inteligência artificial, em termos de meio ambiente, ela só é positiva se ela for uma propulsora da queda do risco. Porque aumentar o risco, os seres humanos já fazem isso inerentemente. Então, eu estou achando que está se ampliando a insegurança humana, jurídica, ambiental, tá? Está se criando um fenômeno de robotização que não traz uma segurança ambiental nenhuma. Eu fiquei bastante preocupada quando você tocou nesse ponto da imprevisibilidade das máquinas. Que máquina que carro que atravessou sinal, tipo assim, para uma sociedade de risco, a gente só deve alimentar esse modelo de inteligência se ele for um modelo muito seguro. Porque a inteligência humana não é. Ela não é alimentada em favor do meio ambiente. Quando você fala do constitucionalismo, muito claramente ele é antropocêntrico. Nós estamos tentando proteger a natureza para salvar a humanidade, o progresso da humanidade, não é o progresso da natureza. Só que a humanidade não vai se perpetuar, e está muito claro com a Covid-19. Eu quero crer, já trazendo valores religiosos, que essa pandemia se instalou para ver se os humanos percebem o mundo que está ao nosso redor. Isso pode ser um sinal amarelo, piscando para o vermelho. Aí eu queria ver a sua posição, porque eu penso muita utilidade na inteligência artificial, no policiamento, investigação criminal, fiscalização ambiental. A gente não pode negar que a questão tecnológica pode ajudar você mapear toda a Amazônia, tirando o Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente hoje, por exemplo. Os drones,
né? Os drones. Eu não estou querendo, viu, gente, fazer apologia, porque eu não voto no PT, eu perco até seguidores. E eu não acho que o Brasil teve nenhum ministro bom de meio ambiente. Mas na situação que nós estamos hoje, a gente não pode andar para trás como caranguejo. A questão ambiental ela tem que ser numa condução acelerada, mais para frente. Não pode dar marcha ré. E o ministro Ricardo Salles é realmente antiambiental. Ele está no ministério para se contrapor aos valores ambientais. É isso que eu não entendo o que é que ele está fazendo lá. Mas como é que você pensa em essa ampliação da insegurança de uma sociedade de risco? Como é que você acha que o humano tem que realmente controlar a inteligência artificial do ponto de vista da ineficiência, da minimização do risco? Blaine, é uma questão Tem que ser outra live, né? É uma questão difícil de saber dizer como efetivamente eu penso. Eu acho que em vários aspectos eu sou bipolar com relação a isso daí. Porque quando eu percebo inúmeras experiências positivas, eu digo, poxa, eu estou empolgado com a inteligência artificial. Mas quando eu tenho, né, aí trazendo essa ideia do risco de desenvolvimento, eu digo, é inevitável que o risco ele é potencializado. Como qualquer inovação, o risco é potencializado. E quando eu tenho o descontrole, né, nessa perspectiva de que talvez o programador não tenha o controle sobre a máquina que vai gerar pelo futuro, em razão do grande aprimoramento da machine learning, do aprendizado de máquina entre máquinas, né? A partir dessa combinação de big data, de grandes informações de várias pessoas, de forma descontrolada, eu tenho um grande medo sobre o que isso pode gerar e sobre em quais mãos nós estaremos sendo desgovernados. Então, de fato, essa é uma realidade difícil. Essa é uma pergunta difícil. Mas eu acho que a gente não tem, né, falando no cearês, a gente não tem para onde capar o gato. A gente não tem para onde correr. O que nos cabe é enfrentar e pesquisar e propor meios para quais problemas presentes e futuros que nós iremos ter de lidar, né? Então, aí nesse momento inicial, a gente tem de saber desenvolver que o aprendizado e a evolução a partir das máquinas, ela tem de partir de premissas que garantam ética e sustentabilidade na construção dessas inovações tecnológicas. Se elas partirem de premissas errôneas, partirem de interesses escusos da humanidade, eu acho que a gente vai ter um caminho completamente contrário, né? E vai ser um tiro no pé. Um tiro no pé. Porque muitas vezes eu posso servir a um grande instrumento autoritário. Isso eu digo, as distopias, a ficção, ela diz isso. Então, é um desafio constante. Mas a ideia que os governos e que a humanidade, numa perspectiva geral, tem de trabalhar é com essa ideia de colaboração. Inevitável conviver com as máquinas, mas temos de saber como iremos conviver e colaborar a partir dessas máquinas. Ian, o Instagram vai encerrar. Então, antes que ele encerre, eu quero dizer para os espectadores, eu disse que eu não voto no PT, na verdade eu voto nulo, tá? 99 confirma, eu não voto em ninguém. No momento eu sou a partidária. Então, nós vamos fazer uma segunda live, tá? Os impactos ambientais da inteligência artificial. E você tem 7 segundos para passar uma mensagem aí. E amanhã nós teremos sorteio desse livro no web.